Olá, me chamo Adna Azevedo, ex-aluna do IFMA Campus São João dos Patos, no nível de ensino médio. Eu ingressei em 2015 e hoje estou aqui tendo uma oportunidade grandiosa de conversar com o candidato a diretor-geral do IFMA Campus São João dos Patos, o professor Renato Dassi. Tudo bem, professor? Tudo bem, Adna. Professor, é uma honra tê-lo aqui, né? Porque eu acredito Obrigado. que essa conversa várias pessoas gostariam de ter com você. Então, de início, eu queria fazer um questionamento a você. Como você se autodefine? Quem é você, na verdade? Nunca é tão fácil você falar de si próprio, né? Verdade. No contexto em que nós estamos, mais precisamente para que os alunos do IFMA Campus São João dos Patos, que são de outros municípios, os colegas professores, os colegas técnicos que não têm uma vivência. Eu sou filho de São João dos Patos, nasci, me criei, estudei aqui até o ensino médio e superior. Entendi. Vim de uma família pobre, né? Cresci no mercado público, trabalhando como feirante. Na verdade, não éramos bem um feirante. Meu pai tinha um comércio. Você ajudava, no caso, né? Sim, desde criança. Desde entendi. os 12 anos de idade, quando ele ficou desempregado, ele teve que colocar um comércio e a gente começou a ajudar, eu e meus irmãos, né? Então, assim, a jornada de estudante nunca foi tão fácil, porque a gente trabalhava o dia inteiro. Tinha que associar. E tinha que revezar. Eu estudava num período, meu irmão no outro. Enquanto um trabalhava, o outro estudava. Educação física eu nunca fiz, porque a gente tirava um atestado para poder trabalhar. Entendi. Quando fui para o ensino médio, eu tinha que estudar à noite. Fiz a minha primeira formação para ser professor ainda no antigo curso técnico de habilitação para o magistério a nível médio. Isso, foi em qual ano, professor? Isso foi em 96, 97. E vim Entendi. concluir em 98, né? E naquela oportunidade era a única via que nós tínhamos. Mas eu sempre tive um lema, né? Eu nunca procurava fazer só o que eu gostava de fazer. Eu procurava gostar daquilo que eu tinha que fazer. Era um amor, né? Nunca. Eu sou uma pessoa de nunca ter que estar num lugar por estar. Eu quero fazer algo para mim, para os outros crescerem, isso por completo. E foi assim, sempre no ensino médio. A relação que eu tinha, por exemplo, com a educação era sempre de embates, porque meu pai não me dava assim muita oportunidade para me dedicar extra, né? Para ele estar na escola era o tempo suficiente para que eu estudasse. Logo porque ele trabalhava, né? Tinha toda aquela rotina. Sempre. E os pais dele eram lavradores, né? Entendi. Eu ainda fui. Eu fui à roça durante uns 3 anos, quando ele colocava a roça. E tem uma outra coisa. A relação que eu tinha de crescimento, de formação, né? Que eu me lembro muitas vezes em que eu estava no ensino fundamental, no ensino médio, e tinha sempre alguém do Colégio Agrícola de São Luís, o doutor Henrique da Sagrima, antiga Sagrima, ia lá e convidava as pessoas, os alunos que quisessem se inscrever, né? Dava uma oportunidade, digamos assim, olha, né? Estamos fazendo a propaganda das inscrições, e isso me lembra muito o que ocorre, por exemplo, hoje com o IFMA, né? Quando os nossos colegas vão fazer a divulgação do processo seletivo. Então, naquele momento eu sentia muito desejo de ter um tempo para estudar. Eu queria estudar fora, como todo estudante, mas meus pais não tinham condições de manter-me, né? Então, assim, ficava só nesse desejo. Depois do ensino médio, passei a trabalhar muito cedo. Eu terminei em 98, comecei a trabalhar em 99, com 17 anos, de maneira informal como professor. Compreendi. A minha primeira experiência. Depois entrei... Era onde, professor? Na sua casa, no mesmo ambiente? Não, eu fui convidado para substituir uma professora, a professora Toinha e a professora Bidu, no Colégio Paulo Ramos, onde eu trabalho hoje também, né? E eu fui professor de geografia. Depois eu fui para a língua portuguesa, para a rede municipal. E agora matemática. Agora matemática. Então naquela época eu trabalhei algum período lá no 31 de março. E aí depois surgiu a oportunidade, um convite para ir para Sucupira do Riachão, onde eu trabalhei 99, 2000 e 2003, porque eu passei um ano sem trabalhar. Fui para o estado contratado.
E era difícil a questão do transporte pela sua condição financeira? Sim, demais. Eu me lembro que eu não tinha veículo e aí eu comprei uma motinha e o valor que eu ganhava, 80% era para pagar a prestação, os outros 20% era para pagar uma luta bem o combustível. E aí eu me lembro que me lembro tudo eu lembro direitinho. E naquela época surgiu a oportunidade de fazer o vestibular. Eu sempre tive vontade, tentei uma vez em Floriano, mas eu não consegui, porque eu não tinha condições de ser um aluno dedicado, sabe? Por conta do trabalho, de todo... E aí veio a UEMA, que é onde você estuda hoje, que muito me orgulho de ter feito parte, fui contratado lá no período, participei da implantação do campo da UEMA. O senhor ajudou, né? Sim, temos registros, temos jornais com isso. Bacana. E a UEMA foi que me deu a oportunidade. Na época veio o vestibular, eu não tinha um vínculo para me comprovar que eu era professor. Buscava sempre, olha, tem como eu fazer esse vestibular? Antes de fazer a UEMA, depois de terminar o ensino médio, eu voltei novamente para a Unidade Regional de Educação, pedi uma oportunidade para fazer o científico. O magistério era muito básico, e aí não me oportunizaram porque eu já tinha feito. Faltava vaga naquela época, né? Então eu voltei novamente e fui me dedicar e tentar estudar, crescer em formação por via do curso superior, não. E aí ao mesmo tempo, em 2000, aconteceu a oportunidade de fazer o concurso para o IBGE. Deu certo, professor? Deu certo. Que bom. Primeiro vínculo funcional mesmo foi no IBGE. Foi onde eu conheci minha esposa, né? Fazendo o recenseamento, essa região. Ela trabalhava lá também, né? Quem ela? Sua esposa não? Minha esposa não, ela era uma adolescente. Eu também tinha só 18 anos, né? Eu só tinha 18 anos. Compreendi. E aí fiz o recenseamento de toda uma parte da cidade, que é a parte que compreende entre o Alto da Boa Vista até aquela região que inicia o Açudinho. Agora sim. E aí fui conhecendo as pessoas, conversando. E engraçado que na mesma época aqui em São João dos Passos tinha um festival de calor chamado Sertão Show. Sim. E eu participava desse evento e cantava, e as pessoas me conheciam, e aí eu ia fazer o recenseamento, chegava lá, as pessoas diziam assim, olha o cara da televisão, tu tá na televisão, né? Então isso era muito gratificante. E aí eu fiquei de certa forma, na época, né? Bem conhecido. Famoso na época, e por trabalhar no mercado, eu vendia gêneros alimentícios. Já tinha esse contato com as pessoas direto, né? Sempre teve, professor. Sempre. E nisso aí eu vendia de comércio em comércio, pegava a motinha, saía, vendia. E conhecia as pessoas na cidade inteira, cada bairro, cada beco, cada rua. Muito e bem. Assim aumentou as minhas relações pessoais, que eu estimo. E nessa época de pandemia a gente sofre muito, estamos aqui mantendo um certo distanciamento, mas eu sou uma pessoa que gosto muito de me aproximar das pessoas. Do aconchego, de estar tocar, perto. Pegar na mão, abraçar. Então, voltando para a formação, fiz o curso de licenciatura em Ciências, habilitação para matemática pela UEMA, no período de férias, trabalhando durante o ano e nas férias estudando. Estudar fora foi sempre um desafio. Como a gente é criado aqui no interior, a gente tem medo de sair. Eu já vim sair a primeira vez com 18 anos, para uma viagem informal. E aí fiz minha graduação, surgiu a oportunidade para ir a Floriano estudar, eu pegava a moto, ia. Naquela época era muito difícil fazer uma viagem longa assim. Você ia sozinho, professor? Sozinho, no final de semana. Meu Deus. Trabalhei em várias escolas aqui de São João dos Patos, assim, e trabalhei, saía do Colégio Edson Lobão, né? Aliás, do Colégio Edson Lobão, no Colégio Valmar na época, ia para Sucupira do Riachão, quando chegava ia para Paraibano, porque foram dois, na verdade, acabei sendo funcionário de todos os lugares onde eu fui contratado, eu consegui passar no concurso depois. Nossa. Então assim, veio a oportunidade e, dentre toda essa história que é muito longa, eu tive a oportunidade, por indicação não, por informação de um aluno, ex-aluno, Sim. Professor, está acontecendo um seletivo na Escola Federal em Floriano. Eu digo, meu Deus, será que eu tenho condições? Será que eu sou capaz com uma formação tão complicada como a que eu tive? E fui. Quando eu trabalhei naquela instituição, eu vi que nós não estávamos em mundos parecidos. Muita dificuldade? Não, pelo contrário. Como? Nós estávamos numa instituição extremamente organizada, uma instituição federal. Que bom. Com a cabeça das pessoas totalmente diferente.
com o envolvimento dos alunos, tudo diferente. Então você se sentiu apoiado, na verdade, né? Sim, e desenvolvi um desejo muito grande Maior. de ser um funcionário federal. Isso foi em 2010. O concurso do IFMA para São João dos Patos foi em 2011. Eu, por uma questãozinha, não consegui passar. E aí, logo em seguida... Na sua primeira tentativa, na primeira né? tentativa eu não consegui. Não conseguiu. Mas em 6 meses, porque ninguém também... Aliás, um colega conseguiu passar e ele não assumiu as vagas ficarem abertas. A gente teve 6 meses depois um concurso novamente. E aí eu me dediquei, como eu já venho fazendo, e aí deu certo passar. Que bom. Esperei 2 anos para ser chamado, de 2011 a 2013. E faltando um dia para vencer o concurso, eu fui chamado para o Instituto Federal do Maranhão. Nossa. Por toda essa trajetória que eu acabei de falar, você me perguntou quem eu quem sou eu, né? Sua autodefinição. Na verdade eu sou um cara que eu sou muito persistente. Porque, pelo que você viu, eu só contei a parte boa, resumida, mas tinham muitas, sabe, descrenças, né? A sociedade, ela te cobra muito, ela espera muito. E nem sempre que você deseja, você consegue. E uma coisa que eu aprendi a fazer, insistir, persistir e também sem perder meus princípios, que são prezar pelo respeito, pela honestidade, né, pelo outro, pelo ser humano, porque cada um é um universo e eu, como professor que aprendi, eu tenho que respeitar a todos, as pessoas, né? Respeitar como elas são, o que elas sentem, a história de vida delas. Eu acho que é o mais importante na educação. O que define o educador de outro profissional, seja na área de formação ou não, é exatamente essa percepção sobre as minúcias de quem é o outro, da história. Essa ideia humana, né? De ideia humana, se colocar, enfim. Empática. Isso. Então eu sou uma pessoa, acima de tudo, persistente. Você quer dizer, você quer ver acender assim um desafio, você quer acender em mim uma vontade de buscar algo, em algum momento eu me senti desafiado e de alguém ou algo dizer para mim que eu não posso, aí eu me motivo mais ainda, tá? E com esse sentimento veio o desafio de estar à frente da candidatura do campus São João dos Patos, e que mais uma vez retoma toda essa história de quem eu sou, onde eu estou, para onde eu quero ir. Então meu desejo sempre manter o respeito sem querer passar por cima de ninguém. Transparência, né? Transparência. Eu muito bem. Também no âmbito do IFMA tive várias experiências que pode se demonstrar, né? Sou professor há 20 anos, a população IFMA de São João dos Patos, da região, inclusive fui diretor regional de educação por 4 anos, e nessa regional de educação eu conheci várias pessoas de municípios diferentes, né, de escolas diferentes, e isso me fez ter uma noção muito maior sobre a educação. Então, enquanto pessoa, eu sei distinguir o meu pessoal do meu profissional, mas eu acredito que elas se complementam, sempre pautado nesses princípios, na transparência, no respeito ao ser humano, ao indivíduo, na persistência e no trabalho. Muito bem, professor. Ficou claro, né, que você é uma pessoa que já passou por muitas coisas na vida, muitos obstáculos, mas isso lhe ajudou, lhe impulsionou, né, sim. a adentrar nesse campo da educação. E eu gostaria de fazer outra pergunta, se você me permitir. Sim. A respeito da sua motivação para se candidatar no IFMA. Sim. Qual foi a sua motivação? Ou quais motivações, na verdade, né? O senhor pode ficar à vontade. Na verdade, tudo é um contexto também. Nasce com a história do IFMA. São João dos Patos tem várias escolas da rede municipal e estadual, né? E na minha vivência como profissional antes do IFMA, eu entrei na rede municipal, na rede estadual também, eu fui efetivo da rede estadual, ainda sou efetivo em uma matrícula. Entendi. E você acaba percebendo que muitas características, independente de ser da mesma rede, sim, elas
cada escola tem a sua realidade, tem as suas características, mas a gente percebe que a gente precisava de um apoio maior, né? Um apoio maior a nível superior, porque a rede estadual de educação, através da UEMA, a UEMA ainda estava se consolidando, né? E a gente precisava de uma instituição de ensino superior que trouxesse outros cursos não ofertados, outros cursos que não eram ofertados pela UEMA, porque eram cursos que cada instituição eles seguem uma linha, Sim. mas na área da tecnologia, enfim. E aí eu conheci o seletivo do curso de informática na educação do IFMA, era um curso à distância, graduação, e fui tutor durante 4 anos, então eu fui o primeiro funcionário do IFMA em São João dos Patos também. Nossa! Fui, sim, tutor, inclusive foi belíssima, assim, foi uma experiência muito bonita, muito boa, muito rica, e com isso, na época, a política local permitiu que o IFMA viesse para São João dos Patos. Sim. Só que foi uma implantação conturbada dentre ter servidores, que foi na época da expansão pelo governo federal dos institutos, né? E nós fomos agraciados em ter uma instituição de ensino federal. Isso saltou os olhos de todo mundo na região. Poxa, isso é maravilhoso, isso é muito incrível. Muito próximo aqui, né? Cidades circunvizinhas aqui. Uma estrutura federal para nós era um sonho. E eu trabalhava no Colégio Valmar. E a estrutura escolhida, como eu trabalhava no Colégio Valmar, o espaço escolhido foi atrás do Valmar. E todos os dias eu passava ali pertinho. E eu já tinha aquele desejo lá da outra escola. Nossa. Um dia eu tenho que vir aqui, um dia eu tenho que vir aqui. Trabalhar aqui. E sobe ali aquela estrutura de ferro, e servidores chegando, efetivos, e concurso surgindo, e eu de madrugada estudando. Trabalhava até as 10 da noite, estudava até 2 da manhã. E empolgado. Com isso você via, teve um problema que a obra ficou parada e eu passava com meu desejo todo ali de dentro, meu Deus, um dia eu vou trabalhar aqui. E veio, tudo isso passou, enfim chegou o campus de São João dos Patos, né? Tivemos contato com vários colegas que chegaram, que foram, até mesmo porque foi eu que recebi, enquanto único funcionário do IFMA na época, teoricamente porque eu era um tutor. Tive contato com vários servidores e eu vi que era ali que eu queria, porque me dava oportunidade para crescer, fazer uma pós-graduação que eu não tinha feito, fazer um mestrado, fazer um doutorado, que eu não fiz ainda o doutorado, mas eu vou fazer, se Deus quiser. Sim. E aí eu vi que muitas oportunidades que nem eu, nem os meus colegas que passaram na época de ensino fundamental e médio e superior, né, tivemos. Uma estrutura que os meus filhos poderiam ter, diferenciada, com ensino, pesquisa, extensão. E, por tudo que eu já lhe contei, consegui ingressar no IFMA, né? Desenvolvo o ensino, a pesquisa, a extensão, fiz parte de várias atividades administrativas, inclusive a última, como conselheiro conselheiro no Conselho Superior do IFMA, né, durante 4 anos. Eleito e reeleito, né? Fizemos um trabalho pautado na transparência, na participação, na coletividade, no envolvimento. Tanto é que eu fiz o mestrado em Belém e eu não me desliguei. Sempre nas reuniões eu vinha para o Consup e de lá eu vinha para casa, visitava a família e voltava, né? Então assim, foram 7 anos intensos, porque eu sou uma pessoa intensa. Já é o seu perfil, né? Já é não o meu tem perfil. Como negar. E desenvolvendo ensino, pesquisa e extensão, né? Eu tenho PIBIC-anos, eu oriento PIBICs. Interessante. E os meus PIBICs são baseados em experimentos desenvolvidos nas próprias salas de aula, nas escolas da rede pública de ensino. Meu mestrado também foi como experimentos em sala de aula, né? Então, além da minha carga horária também, que é sempre alta, porque a matemática é sempre uma carga horária alta. Requer, né? Você já foi meu aluno, você deve saber. Bem. Então veja bem, Adna, o IFMA ele vem passando por mudanças. Com todo o cenário nacional, que embora algumas pessoas, eu deixo claro, elas acham que por sermos uma estrutura federal, por termos um orçamento próprio, Sim. elas pensam que a gente não depende da comunidade externa. O IFMA ele não é uma bolha que está em São João dos Patos para uma única função, para uma única finalidade, dar os cursos e formar esses alunos teoricamente para a vida e depois eles seguem os caminhos dele. Nós temos que acompanhar os egressos,
você como ex-aluna, como ex-aluno do IFMA, eu tenho cuidado de acompanhar, saber onde você está, para onde você quer ir, para ter a oportunidade de pensar projetos futuros. Sem dúvidas, professor, é importante demais. Vejo também que o IFMA ele precisa estar mais próximo da comunidade, né? E para isso eu acho que as relações, quer sejam municipais, estaduais, federais, né? Com a comunidade lá naquela ruazinha, naquele canto da rua, o IFMA precisa estar presente. Abraçar essa ideia, né? Ele precisa estar tal qual fez a minha função de recenseador lá no passado. Porque foi a função de recenseador que me permitiu perguntar quanto a Dona Maria ela ganha por ano, ou por mês, ou por ano, ou por semana, para sustentar seus filhos. E muitas respostas que eu ouvia, eu não sei. Eu tenho um saco de arroz, eu tenho isso aqui do campo para sobreviver. Então aquela aproximação ali contribuiu muito para a minha formação como ser humano. E eu sinto muito isso no IFMA. Eu sinto que o IFMA precisa não só abrir as portas, mas ele precisa sair de lá e ir à comunidade. E à rua, diretamente. Eu acho, Adna, que assim, uma coisa que a gente tem debatido muito é a procura dos estudantes pelo seletivo do IFMA, que ocorre todos os anos, sim, em novembro, né, mais ou menos. E ela tem diminuído. Tem gráficos, né, mostrando esses relatos. Tem gráficos, tem resultados, inclusive no nosso plano de gestão tem isso. E qual é meu entendimento sobre isso? Eu acho que o seletivo ele não deve ocorrer somente próximo ao período. O seletivo ele tem que acontecer o ano inteiro, a divulgação do seletivo. Final de semana, vamos marcar ali um café na rua da Dona Francisca, do seu João, lá na ponta do bairro Santiago, e convidar os nossos alunos fardadinhos para darem o seu depoimento, né? Convidar os professores dos cursos, né? E esses cursos eles estarem ali, olha, Dona Maria, essa aqui é a Adna. Essa aqui é a Adna que foi minha aluna no curso de alimentos. Ela está fazendo um curso superior que na época eu não tive a oportunidade de fazer. E é isso que o IFMA representa, pelo menos é o que é para ele representar. Essa ideia de crescimento, né, professor? Isso. Eu tenho meus filhos hoje que fazem o ensino fundamental. Sim. Eu me pergunto qual é a escola que eu quero para eles no futuro. Eu espero que o IFMA seja aquela escola que eu desejo para os meus filhos no futuro. Você deseja o melhor para os seus filhos, né? Então o IFMA... Com certeza, consequentemente para o IFMA também. Então eu percebo que infelizmente a gente não vem tendo esse acolhimento da população. A gente precisa repensar os cursos. A gente precisa fazer uma modificação. Tá? Até mesmo porque a estrutura tal qual está, sim, é a mesma que a gente encontrou teoricamente, a mesma no sentido do modelo de gestão. Então nós precisamos lutar por uma gestão mais participativa, transparente, né? Como eu sempre coloco para os meus colegas, eles sabem disso, enquanto eu fui conselheiro do Consup, que tudo que se passava a gente procurava dar transparência e buscar informação para trazer para todos do campus. E a gente busca um modelo nesta perspectiva, né? Neste sentido. Entendi. Então assim, o IFMA hoje, ele precisa resgatar de alguma forma a essência do médio sertão maranhense, que é de um povo simples, de um povo humilde, que precisa... Hospitaleiro também. Hospitaleiro e que precisa ser também recíproco. Na verdade, precisa de reciprocidade. Sem dúvida. Então a gente enxerga o IFMA dessa maneira, com essa necessidade de mudança, pelo menos no perfil, na cara, na gestão, tá? Com uma gestão mais próxima da comunidade, mais transparente, mais que pelo menos proporcione uma perspectiva de estar pensando o seu futuro. Sim. E aí o senhor já me deu abertura para fazer outra pergunta. Qual é a sua perspectiva, a sua visão para o futuro do IFMA? Como você enxerga o futuro do IFMA? Bom, uma coisa nós não podemos deixar de considerar, né? Toda a conjuntura econômica do país e do mundo que não deixa de influenciar. O IFMA depende de orçamento,
O IFMA depende de pessoas, o IFMA depende da força de trabalho dos nossos servidores. E nós precisamos, para o IFMA, ter uma estrutura coesa, né? Competente nós já temos, muitos funcionários de alta formação, na verdade muitos não, todos. Exatamente, isso eu posso comprovar. Toda a população do Médio Sertão Maranhense, do Brasil, né, sabem que os institutos federais carregam consigo essa marca. Excelentes. Certo. E como eu já falei anteriormente, um IFMA mais aberto e mais coerente com a região que nós temos. Nessa perspectiva, nós entendemos que a instituição ela precisa dar uma melhorada na estrutura, sim, ela precisa cuidar melhor da sua estrutura, ela precisa ter um ambiente interno mais aproximado, sabe? Mais unido, engajado, no intuito das relações pessoais, no sentido das relações pessoais. Eu sou muito uma pessoa que eu gosto de fazer amizade, isso é meu. Eu acho que eu digo que eu trago isso lá do mercado, da época de conviver com todo mundo ali, sabe, fazendo tudo. Isso é cultura, isso é cultura. Exatamente. E a cultura, a diversidade, ela precisa ser respeitada. Sim, com certeza. Né? Além, claro, dos nossos cursos, como eu já falei, serem modificados, a gente precisa dar uma atenção à estrutura desses cursos. A gente tem um ônibus lá parado hoje. A gente já teve 2 ônibus que foram, inclusive, doados para os outros campos. Isso é gestão. Isso é pensar a gestão. Nós precisamos entender o que o público interno pensa sobre o orçamento do campus. Transparência total, né, professor? Como esse recurso vai ser gerido. A gente também pensa na rotatividade dos cargos, porque nós temos dia 22 de setembro, o IFMA Campus São João dos Patos vai fazer 10 anos. E se você for olhar um histórico desse período, permanece praticamente a mesma estrutura do início, estrutura administrativa no sentido de gestão. Então isso precisa também ser mudado. Enfim, o IFMA precisa de uma mudança, um panorama geral, né, neste aspecto, nesse sentido, sempre primando pela proximidade, pelo respeito, pela continuidade na formação dos seus servidores, né, e pensar em todos esses detalhes. Você quer ver um exemplo, Adna? Sim. Pensa você entrando aqui na porta do IFMA, do lado esquerdo. O que você enxerga na região, que à direita tem uma piscina que está desativada, tem uma quadra que precisa de reparo, atrás tem um espaço aberto. Que poderia fazer alguma coisa, né? Do lado esquerdo nós temos o quê? Muito mato. Muito mato. Então nesse mato, uma das nossas propostas, inclusive eu gostaria de convidá-los para conhecer as nossas propostas no nosso site. Pode acessar o nosso Instagram, Renato Dasso, que lá está o site disponível para você. Lá na bio, né, do Instagram. Imagine comigo você entrando no IFMA, ali do lado esquerdo você tem um monte de mato, como você falou. Que bom que fosse uma floresta. Que bom que lá fosse um espaço onde as pessoas não pudessem ter medo de entrar. E ele está dentro do nosso campus. Aquilo ali é parte do nosso campus. Então uma das nossas ideias a gente, por exemplo, nós estamos no espaço de um amigo, de um colega, que nos ajuda sempre que precisa. Nós poderíamos ter sei lá, uma máquina que pudesse fazer a limpeza, preservando as árvores que já existem. Exato. E ter um espaço que a gente pudesse planejar e executar, né, uma implantação de um bosque ecológico, para que cada aluno possa plantar a sua árvore, se sentir corresponsável pela natureza, digamos assim. A gente pudesse fazer canteiros, a gente lutar pela sustentabilidade do campus como um todo, tá? Então, assim, essa é uma das coisas que a gente poderia fazer sem muito financeiro e com um envolvimento de todos, humano, né? Um envolvimento humano, né? E pode ser feito. E já trabalha também, professor, as relações interpessoais, né? As relações interpessoais, de estarem ali juntos. a corresponsabilidade pelo clima. Com certeza. A gente tem professores lá que são formados na área de biologia, de agroecologia, que poderão sempre apoiar, contribuíram, né? Sempre contribuíram com o campus. Inclusive, essa foi uma ideia que foi uma sugestão de pessoas que são dessa área. Nós não podemos esquecer dos estudantes. Os estudantes do IFMA, eles precisam ter protagonismo. Eles precisam ter apoio
no seu grêmio. Os do superior, especificamente, Sim. os centros acadêmicos, porque há 4 anos, eu me lembro, hein? Há 4 anos um grupo de pessoas prometeram de ajudar os meninos a criarem os centros acadêmicos. Depois disso, Morreu. Não teve mais. E a gente não esquece. Então, assim, os alunos eles precisam ter vez, ter voz. O campus hoje tem um conselho diretor e a gente sabe que os conselhos são o órgão máximo da instituição. Sim. Nós temos aí, desde novembro, foi implantado o conselho diretor do campus. E o conselho diretor, infelizmente, só teve uma reunião provocada pela comunidade. Porque esse conselho precisa ter vez e, de fato, você respeitar o processo democrático do campus. Tá? Importante. É isso. Professor, eu só gostaria que o senhor, para finalizar, fechar, né? O senhor repetisse a questão dos seus princípios para essa candidatura, que você frisasse bem. Para ficasse bem claro mesmo para todo mundo. Tem um que na minha fala eu acabei não pontuando, mas eu gostaria de começar por ele. Um cuidado que eu tenho, sempre enquanto profissional, é nunca ficar repetindo a mesma coisa. Se eu tiver 20 anos de experiência, eu digo que são 20 anos de experiência, não é um ano repetido 20 vezes. Então, eu gosto sempre de estar, além de me capacitar, estar inovando. Sou professor de matemática, muitos alunos que estão aí já devem ter me visto dando aula com com música de matemática, com softwares matemáticos, enfim, com história da matemática, com metodologia diferente. Inclusive, minha formação é em ensino de matemática, metodologia para o ensino da matemática. Isso é meu, de estar sempre inovando. E nessa inovação, eu também espero para o campo de São João dos Patos. Isso. Outra característica é transparência. Eu costumo dizer para os meus meninos, para meus amigos, que quando eu era criança, que eu dizia: mãe, eu vou brincar no campinho do seu Benedito, lá na Cajazeira. E os meninos decidissem de ir lá, ir para outro lugar, eu voltava em casa e avisava para minha mãe: mãe, eu estou indo para tal lugar, porque se você precisar, você vai saber onde procurar. Então, eu sigo isso até hoje. Isso é transparência. Já vem da sua educação, né? Da minha educação. Respeito. Respeito pelo próximo, respeito pelos funcionários, respeito pela educação. Você já deve ter visto envolvimento da minha parte com alunos em várias ações, tanto micro como macro regionais. Nas revisões para o Enem. Por que eu me proponho a fazer isso? Porque eu respeito o aluno que está lá em Mirador, em Sucupira do Norte, lá no Sítio Tigre, tá, lá da dona Ana Panegari, que leva essa instituição assim com muita força. Ela sabe do meu empenho. É uma italiana que não tem medo de falar o que ela pensa. E ela sempre dizia: Renata, eu gosto de você porque você não nos trata diferente dos meus amigos lá de Benedito Leite, que a gente muito fervorosamente contribuiu para o desenvolvimento dela e de todas as escolas enquanto eu era diretor regional de educação. Então eles sabem que o meu respeito e o meu carinho pela educação, o meu envolvimento com a educação, ela transcende o meu profissionalismo. Mas claro, sabendo o lugar de cada um, né? Quando eu falo respeito, eu lembro que eu sou muito persistente, mas eu tenho cuidado de nunca passar por cima do outro. Não ferir os princípios do outro. Com esse sentimento que eu digo aos meus alunos, professores, técnicos, também pai de alunos e toda a sociedade, não só de São João dos Patos, mas do Médio Sertão, que o Instituto Federal do Maranhão, a partir de 12 de agosto, terá um gestor que se preocupa com a comunidade e com o público interno. Você pode ter certeza. Buscar sempre parcerias externas para ajudar a nossa instituição. Claro que entendendo o que é da rede municipal, do estadual, federal. Mas nunca podemos esquecer de que a educação é de todos nós, independente da rede e que ela esteja a serviço. Professor, muito obrigada. Você esclareceu muitas dúvidas e, na verdade, já enalteceu um ideal, um princípio, né, que era a democracia, essa ideia de conversar. E eu só tenho a agradecer. Foi ótima essa conversa. Espero que outras pessoas também possam adentrar, né, ter essa ideia de procurar os seus planos, de conhecer. E é isso. Então, Adna, é com esse desejo que eu quero me reportar agora ao público do campus de São João dos Patos. É com esse desejo que eu espero que no dia 12 de agosto você vote na renovação
Vote na inovação, na transparência, no respeito e no trabalho. Vote professor Renato Dácio e vamos à luta por um campus mais justo e mais próspero. Juntos pela sustentabilidade do nosso campus. Vamos à vitória. Muito bem.